Valendo? Boa. A gente não. Tem um cara que criticou a gente, falando muitas vezes a gente. Vou começar de volta. Estamos na Parashá Bechukotai, né? Deus, ele inicia a Parashá falando em Bechukotai Telecho, se seguirmos os seus estatutos. Explica o Rashi que significa seguir os estatutos de Deus. Amelim Batorá, tem o Amelim Batorá, que a gente deve se esforçar no estudo da Torá. Tem que ter um estudo da Torá de forma muito dedicada. Quando nos esforçamos para algo, isso vira parte de nosso ser. Se uma pessoa ele compra uma casa, ele gosta da casa que ele comprou. Agora, se ele constrói a casa, ele dá muito mais valor. Porque foi algo que teve muito mais esforço. Temos engenheiro aqui, né? Quando a pessoa vê o fruto do seu próprio trabalho, do esforço, isso vira parte do seu ser. Então, estudar algo profundamente, com muito esforço, vira muito mais querido e precioso para você. E é isso que Deus espera que façamos com a Torá e com as mitzvot. Devemos estudar de forma diligente, com esforço. Para tanto, vamos então fazer um pequeno estudo agora no período entre Pesach e Shavuot. Estudamos sempre um capítulo do Pirkei Avot, né? Esse Shabbat iremos estudar o capítulo 5. No capítulo 5 eu quero elucidar aqui, tentar aprofundar um pouquinho em uma das Mishnayot. A Mishnah diz o seguinte, isso vale principalmente para os nossos colegas aqui do Kollel Tiferes Bachurim. Presta atenção no que diz aqui essa Mishnah. Eles estão começando a vida buscando aí a sua alma gêmea. Presta muita atenção aqui, Rabino Mizrahi, nessa Mishnah. Kol ahavá sheit le'a bedavar. Todo amor que depende de algo, batel davar, no momento que se anula aquela coisa, betelá ahavá, está anulado o amor também. Vê, sheinat le'a bedavar, se o amor não depende de nada, enab telá leolam, esse amor nunca é anulado. Ou seja, se o amor depende de algo, na hora que perde aquela coisa, acabou o amor. Agora, se ele independe de nada, então ele dura para sempre esse amor. Diz a Mishnah, qual o amor que depende de alguma coisa? Zoavat Amnon e Tamar. É o amor entre Amnon e Tamar. Qual o amor que não depende de nada? Né? Zoavat, esse é o amor David e Yonatan, de David e Yonatan. Vamos explicar aqui um pouquinho, principalmente para o pessoal do Kollel Tiferes Bachurim, que a gente está fazendo um estudo da história judaica, né? Estamos começando, você não está nas últimas aulas, mas estamos começando, né, o livro de Shmuel, e justo no livro de Shmuel conta essas duas histórias. O exemplo que a Mishnah trouxe de amor que depende de alguma coisa e amor que independe de algo, os dois se encontram no livro de Shmuel. Um no primeiro livro de Shmuel e outro no Shmuel Aleph, e o segundo no Shmuel Bet. Justo uma história ligada, as duas histórias estão intimamente ligadas com David HaMelech, né? Vamos começar pelo qual que é o amor que depende de alguma coisa. O amor que depende de alguma coisa, a história, isso vale principalmente o Rabino Abramovich, que ele gosta de história judaica. Qual que é o amor que depende de alguma coisa? É o amor de, né, Amnon e Tamar. Qual é a história de Amnon e Tamar? A história é a seguinte. O David HaMelech, ele tinha várias esposas, né? A mais velha, o filho mais velho dele se chamava Amnon. Ele é o filho mais velho. Tinha tudo para ser o grande herdeiro ao trono. E ele tinha uma filha chamada Tamar, que ela foi a primogênita de uma esposa, Mahá, que na verdade ela era aquela Eshtefator, que é uma mulher que ela era uma princesa, que o David HaMelech, ele teve relação com ela durante uma guerra
conforme consta na Parashá de Kitetse, que se diz que se a pessoa encontrar uma mulher, este de fator numa guerra, e ele fez todo aquele processo de conversão. E ela foi a primeira filha que nasceu desse relacionamento. Foi a Tamar. Ela era muito bonita. E o Amnon, então, eles eram irmãos por parte de pai, biologicamente, mas não por parte de mãe. Tem toda uma explicação na Halachá, como ela era fruto do relacionamento ainda antes dela converter, que foi o começo do processo de Esher Fator. Teoricamente, até pela Halachá, eles nem teriam problema de casar, né? Porque nesse momento ele não é nem considerado pai da vida melhor dela. Mas isso fica para outro shiur, para entrar em detalhes sobre essa história. De qualquer forma, o Amnon, ele tinha um amor, ele ficou loucamente apaixonado por ela. E ele então pediu para Davi, ele não sabia como fazer isso daí acontecer. E ele teve um amigo que deu um conselho, um péssimo conselho para ele. Ele falou: finge que você está doente, né? E aí ele se fingiu de doente. E o pai veio visitar o filho mais velho, está doente. Ele falou: olha, eu estou doente, eu preciso que a minha irmã Tamara, se ela pudesse fazer uma comida para mim, viesse cuidar de mim. E aí, nesse inteirinho ela veio, e aí ela veio cuidar dele, ele estava o dia inteiro doente, tá mal, ela fazendo as comidinhas para ele lá. E aí ela ficou sozinha com ele, nesse momento, e aí ele tentou falar para ela que ele queria ficar com ela. Ela falou: não é assim que se faz, né? Não é correto, ela falou. E então ele queria tanto, ele queria tanto ter um relacionamento com ela, que ele foi lá e abusou dela. E está escrito que imediatamente após isso ele renegou ela, ele jogou ela para fora e falou: não quero mais nada com ele. Da forma que ele amava ela, mais ainda, assim fala, mais do que o amor que ele tinha por ela antes, ele tinha um ódio por ela. Depois expulsou ela do quarto dele. Então aqui, o que a gente vê? Nós vemos que o que ele queria, na verdade, era ter um relacionamento com ela. E após, né, o amor, esse amor, entre aspas, dependia que ele queria ter esse relacionamento físico com ela. Quando passou esse relacionamento físico, acabou todo o amor e, na verdade, se transformou até em ódio. É como a famosa história, né, a famosa história que Rav Israel Salater, ele estava uma vez vendo uma pessoa comendo, né, um frango com muita emoção. Ele falou: o que você está? Ele falou: imagina comendo, fazendo todos os barulhos e emocionado. Falou: uau, que schnitzel maravilhoso. Ele falou: o que acontece? Ele falou: por que você está tão emocionado? Ele falou: eu gosto muito de galinha. Ele falou: você não gosta de galinha, você gosta de você mesmo. Por isso você matou a galinha, fritou a galinha, né, e está comendo. Não é que você gosta da galinha, você gosta de você mesmo. Então, quando a pessoa tem, né, o amor depende de algo, na verdade, a pessoa gosta de si mesmo. Ele gosta do que esse algo faz para ele, né? Esse algo tem algum prazer, ele está enxergando algum interesse nisso, então ele gosta de si próprio. E nesse momento, se não tem mais esse objeto, esse algo que ele está buscando, acabou o amor. É que nem, por exemplo, uma pessoa que ele entrou em um negócio com um sócio. Então eles estão vendo aquele negócio e eles viram parceiro, amigo desse sócio, porque tem esse negócio para acontecer. Um coloca dinheiro, outro faz, acontece. Acabou o negócio azedou, deu ruim, de repente todo o amor foi embora. Ou seja, era um amor que estava dependendo do negócio, do interesse que ele tinha naquilo. Então ele não gostava do outro, ele gostava daquilo que o outro proporcionava para ele. E assim era Amnon e Tamar. O outro exemplo, qual é o outro exemplo da Mishnah? Qual é o amor que independe de algo? Enotulé Bedavar é o amor de David e Yonatan. Qual é a história de David e Yonatan? Yonatan, ele era o príncipe, o filho do rei Shaul. Ele era o príncipe herdeiro, filho do rei Shaul. E David Amelech, ele deveria ser justo aquele que deveria ser os maiores inimigos. Porque o profeta Shmuel falou que o reinado ia sair do rei Shaul para alguém melhor que ele. E quem será alguém? Era justo o David Amelech.
Então quem era o competidor, né? Quem era o inimigo, teoricamente, para o trono real, era justo David HaMelech no lugar de Yonatan. Yonatan era o filho do rei Shaul. E ao invés do Yonatan enxergar ele como um inimigo, como um concorrente ao trono, ele protegia David HaMelech. Ele fez um pacto com David HaMelech. E eles tinham um amor, uma fraternidade, uma confiança que independia de qualquer coisa. E ele estava disposto a defender o David do seu próprio pai, quando o pai estava enfurecido, né? O pai estava vendo que o David virou o herói diante de todo o povo. As mulheres cantavam, né, sobre David, quando ele salvou o povo de Golias. E então isso criou ciúmes, né, uma inveja no rei Shaul. E ele falava para o filho: por que você está defendendo o David? Porque se ele crescer, você que vai deixar de ter trono. Você que é o herdeiro. E você não enxerga que... né? Exatamente. Você está sendo rebelde aí, ele está perdendo o trono para ele. Então, ou seja, o rei a conexão, né? O amor do rei Davi com Yonatan era algo que independia de qualquer motivo. Vamos chamar ele de David de Mishai, porque ele não era rei nesse sentido. Não era rei nesse momento. O interessante aqui, alguns pontos que eu queria, em pouco tempo, mas uma explicação que o Maharal de Praga ele traz sobre isso aqui é muito bonita. Ele fala, a primeira coisa, olha que coisa interessante. Ele traz duas grandes lições nessa Mishnah. Primeira lição que ele fala, Amnon e Tamar, eles eram irmãos. Eles naturalmente deveriam se amar. Naturalmente, o irmão deveria gostar do outro. Justo David e Yonatan não eram irmãos. Eram inclusive de outras tribos. Um era a tribo de Eudá, outra a tribo de Benjamim. E teoricamente, como a gente falou, eles estavam disputando pelo mesmo trono. Então tinham tudo para se odiar. Então, a primeira coisa que o Maharal de Praga ele fala, o termo que ele usa, tluyá bedavar, a Mishnah fala tluyá, que depende de algo. Ele fala que a Mishnah não usa o termo ba, que vem, um amor que vem de algo, que nasceu de algo diferente. Ele fala, o amor não necessariamente ele nasce, quer dizer, não é porque ele nasceu de uma forma que ele continua dessa forma constantemente. Isso que o Maharal de Praga ele elucida aqui. Porque teoricamente o amor, a fraternidade entre irmãos, ela nasce com você. Você nasceu na mesma família. E obviamente David HaMelech e Yonatan não tinham amor à primeira vista. Foi uma coisa que foi crescendo, porque eles não eram da mesma família, né? Então foi algo que foi crescendo. Quanto mais está escrito que Yonatan ele viu ele conversando com o pai, a forma que ele falava e tudo, e eles foram criando e crescendo esse laço, essa amizade. Então, só que foi uma amizade pura e verdadeira, né? Os dois buscando a Leshem Shamayim, buscando só a vontade de Hashem. Enquanto Amnon e Tamar, eles eram irmãos, eles tinham tudo para se amar, e nasceu, o amor deles nasceu num amor verdadeiro e puro, que eles eram irmãos. Só que aí o Amnon ele começou a olhar a si próprio. O que ela pode fazer para mim? Então ele transformou um amor que era puro, que era de irmãos, ele começou a enxergá-la como um objeto da satisfação dele numa relação. Então ele destruiu um amor que era para ser puro. Ele transformou ele num amor que depende de algo. Enquanto o David HaMelech e Natan fizeram exatamente o caminho oposto. Eles tinham tudo no mundo para serem inimigos, e eles criaram um vínculo buscando a missão de Hashem. Isso é a primeira coisa que o Maharal de Praga fala. Entre parênteses, vale notar que o Maharal de Praga é descendente direto da David HaMelech. Inclusive é daí que a gente sabe que os Rebes de Lubavitch também descendem de David HaMelech, que tem o aluno dele escreveu isso na Akdamá do livro dele. A gente tem todas as gerações, desde o Maharal de Praga até o rei David, e até Damarishon, porque assim começa também o livro de Divrei Yamim, a gente sabe de David HaMelech até Damarishon. Mas aqui tem um outro detalhe que o Maharal de Praga traz que é fantástico. Ele falou: o que essa Mishnah está querendo nos ensinar aqui é um exemplo
para o nosso relacionamento com Hashem. Como assim? Ele fala, prestem atenção no seguinte, ele traz o Ramban, Nachmanides, e fala, presta atenção no que acontece na Torá. A Torá fala sobre Noah, tinha uma geração que era totalmente corrupta, perversa, a geração do dilúvio. E aí Deus escolhe alguém que vai ser salvo, que é diferente de toda a geração. É Noah. Noah ele é chamado o quê? Noah Ish Tzadik. Logo no princípio a Torá dá a introdução. Ele Ish Tzadik Tamim Mayab Dorotav, né? E Deus mesmo fala para Noah, eu estou te escolhendo, porque eu vi que você é um tzadik nessa geração. Então, Deus escolhe Noah para ser salvo de toda a geração e ele dá um motivo para isso. O motivo é claro e óbvio, porque ele era a única pessoa decente na geração, né? Ele era não só decente, ele era muito mais que decente, ele era um tzadik, tamim, etc. Íntegro, pessoa justa, correta. Então, a gente sabe por que ele foi escolhido. Você vê Moshe Rabbeinu, a gente já falou aqui, logo em Shemot, a gente falou um pouco sobre esse assunto. Como Moshe Rabbeinu, a Torá conta que ele buscava justiça em todo mundo, pessoas que ele nem conhecia, desconhecidos, ele foi salvar pessoas que ele não conhecia, né? Que era um judeu sofrendo na mão do egípcio, um judeu brigando contra o judeu, ele foi salvar inclusive pessoas de outro povo, midianitas que estavam sofrendo na mão dos outros pastores. Ele buscava fazer o bem, não importa com quem ele encontrava. Então a gente vê, e a gente vê que já da família que ele veio, já falar como ele era da tribo de Levi, filho de Abraham, de Yocheved, a gente sabe por que ele foi escolhido. Ele foi escolhido para ser o líder do povo judeu na salvação, porque ele era alguém, a Torá nos conta, né? Como ele nasceu já com milagre, como toda... Ele foi salvo no rio Nilus, no cesto, pela mãe, etc. A gente vê toda essa história. Algo muito diferente, explica o Nachmanides, e assim traz o Maral de Praga, algo diferente acontece na história de Avram Avinu. Avram Avinu não tem introdução nenhuma por que ele é o escolhido. Direto, diz o Ramban, aparece, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha, Deus começa falando, sai daí, e começa a dar brachá, e escolhe ele para ser o pai de toda a nação judaica. Sem nenhuma introdução. Obviamente, e tinha introduções, porque se a gente estudar no Midrash, Avram Avinu já tinha feito muita coisa na sua vida até aquele momento, mas a Torá não fala isso explicitamente. O Midrash conta histórias como ele pulou no fogo por Deus, mas a Torá omite essa história de forma clara. Exatamente para demonstrar que por que Deus escolheu Avram Avinu não foi por nenhuma das histórias de auto-sacrifício que ele fez para Deus antes de Lech Lecha. Deus escolheu Avram Avinu sem nenhuma razão, independente de qualquer motivo. E é isso que a Torá quer nos mostrar. Assim fala o Ramban, que se fosse porque Avram Avinu era um tzadik, ele era, porque ele estava disposto a se auto-sacrificar por Deus. Ele fez isso daí, ele já provou, mas não foi por causa disso que Deus escolheu Avram Avinu para ser o pai da nação judaica. Não foi por causa disso. Qual o ensinamento? Explica o Nachmanides, assim traz o Maral de Praga, exatamente esse. Que um dia vai ter um judeu que Deus nos livre e ele pode não estar tendo o auto-sacrifício de Avram Avinu. Ou ele pode não estar nos caminhos de Avram Avinu, né? Aparentemente, de forma explícita. E ele fala, então, se assim Deus não pode escolhê-lo. Porque o amor de Deus para o judeu depende de ser que nem Avram Avinu, não é? Deus não falou nada de Avram Avinu na hora de escolher ele. Ou seja, o amor de Deus para o povo judeu independe de qualquer razão e motivo. E por isso mesmo, por mais que possamos ter tropeçado no meio do caminho, ou a gente talvez não está de forma revelada, alguém pode não estar de forma revelada no caminho de Avram Avinu, né? O amor de Deus com o povo judeu, ele independe de qualquer motivo. Então, se acabou o motivo, né? O amor continua, é um amor eterno. Assim explica o Maral de Praga, ele fala isso que a Torá está querendo nos trazer, inclusive da mesma forma que Davi e Jonathan poderiam ser inclusive os maiores, aparentemente de forma revelada, antagonistas. A pessoa pode estar de forma aparentemente contrária a tudo que deveria fazer.
o amor é eterno. É isso que explica o Maharal de Praga. Diz que é a explicação por que Yaakov roubou a isso, recebeu a brachá como Esav. Isso, porque não é porque era tzadik. Isso. Se ele fosse... Aí a brachá só cai, exatamente, a brachá só cai como com a roupa de Esav, vestido de Esav, exatamente. Assim foi a brachá que ele recebeu. A Yom Yom de hoje, dia Chav Daled Iyar, 24 de Iyar. Primeira coisa, esse Shabbat a gente vai Mevarchim, Rosh Chodesh Sivan, a gente vai abençoar o mês Sivan. Se fala todo o Teilim Beashkamah logo cedo. Yom Mitzvados é um dia de Fabrengen. E no terceiro chamado dessa Parashá, que tem as advertências, né? As brachot ocultas. Lishlishi para o terceiro chamado, quem sobe é o Baal Koré, aquele que lê a Torá. E ele, Meatzmo, ele não fala o nome dele, né, na hora de chamar Yamod, não se faz assim. Ele sobe sem ser chamado. Omrim Avarachamim, se fala também, apesar de ser um Shabbat que se abençoa o mês, no mês de Sivan, devido às perseguições que teve, né, em Tachitat, e se faz então o Avarachamim, lembra das comunidades e das pessoas que tiveram vencer o Nefesh. Diz o Yom Yom, que foi nessa época, né? Na época dos cosacos. Imberkotai Telecho, fala o Yom Yom, que significa Imberkotai Telecho, se a gente seguir os estatutos de Hashem, e esse si, não é somente si, é também o Lashon Tachanunim. Im é quando, né? Tipo, por favor, é um pedido, faça assim, que é Mamarazá, como dizem os nossos sábios, Shikavanoto Alevai, né? Tipo, se Deus quiser, Alevai, quer dizer, como ele traduz Alevai? Oxalá. Oxalá, Oxalá é tipo Inshallah, né? Se Deus quiser, mas Alevai, Oxalá, que você siga os meus estatutos, né? Isso que Deus está suplicando, né, de certa forma, para que a gente siga os seus estatutos da Torá, isso mesmo nos dá força para que a gente faça a boa escolha da escolha correta de ficar no caminho da Torá. Isso que significa telecho, que a gente vai continuar andando, é que quando a gente segue os estatutos, nossa alma, ela anda, ela progride. Beviata Mashiach, na época de Mashiach, titgalem malat apshitut ve'atmimut sheyesh be'avodatam shel anashim pshutim. Vai se revelar a grandeza das pessoas íntegras, simples, do serviço simples, né, de emuná, shemitpalim ve'omrim teilim etmimut. Que as pessoas que rezam e recitam o teilim com sinceridade, vai ser grande, é uma grande vantagem falar Teilim. De volta, a gente falou do Teilim que a gente faz todo dia após a reza, e principalmente o Teilim agora a gente vai fazer Shabbat Mevarchim, vai ser revelado a grandeza disso quando chegar Mashiach.